Era noite no convento de Cássia. O silêncio envolvia o mosteiro como um véu espesso. As irmãs, recolhidas em oração ou repouso, já pressentiam. Algo sagrado estava prestes a acontecer. E então, naquele instante de mistério, os sinos começaram a tocar sozinhos. Uma luz suave tomou o quarto de uma freira moribunda, e um perfume de rosas frescas em pleno inverno, espalhou-se pelo ar, sem que houvesse flores por perto. Ela estava ali, exausta pelo sofrimento, marcada por uma ferida incurável na testa, em paz diante da travessia final. Era Rita, aquela que havia sido esposa traída, mãe dilacerada, viúva rejeitada. Aquela que aos olhos do mundo perdeu tudo, mas que aos olhos de Deus venceu tudo. Quantas vezes você se sentiu traída, injustiçada, sozinha dentro da própria casa? Quantas lágrimas você derramou por filhos que se afastaram do bem ou por uma dor que ninguém vê? Esta história é para você. Santa Rita de Cássia não é apenas a santa das causas impossíveis. Ela é aquela que sabe o que é esperar por um milagre quando todos já desistiram. Ela conhece as orações de quem suplica sozinha, a dor de uma mãe que entrega os filhos nas mãos de Deus, a esperança de quem crê mesmo sem ver. Por isso, sua vida não é apenas um exemplo, é uma resposta do céu. E neste momento, convido você a fazer uma oração com o coração aberto. Ó gloriosa Santa Rita de Cássia, mulher forte entre as mulheres, intercede por todas as esposas que choram em silêncio, por todas as mães que temem pelos filhos, por aqueles que estão sem forças diante de causas impossíveis. Ensina-nos a amar, mesmo feridos, a perdoar, mesmo traídos, a confiar, mesmo humilhados. Rogai por nós, Santa das Rosas, para que nunca percamos a esperança. Amém. Sim, há um Deus que escuta. E ele escreveu, com rosas e espinhos, a história de Rita para consolar você. Agora, permita-se entrar nesse caminho de fé, dor e milagre. Acompanhe comigo o início de tudo. Na madrugada de 22 de maio do ano de 1457, enquanto o mundo dormia, o céu desceu ao convento de Cássia. Ali, em um leito singelo de madeira, repousava o corpo debilitado de uma mulher que havia conhecido o fundo da dor humana e, ao mesmo tempo, os cimos da graça divina. Seu rosto, consumido pela enfermidade, brilhava com uma luz que não era deste mundo. A chaga em sua testa, aberta havia mais de uma década, pulsava com uma estranha serenidade. E então aconteceu. Uma fragrância suave, intensa e inexplicável começou a se espalhar pelo convento. Era como se um jardim celestial tivesse florescido dentro de seus muros. As irmãs se aproximaram em silêncio. Não havia flores, não havia vento, não havia nenhuma razão natural para aquele perfume. Mas havia uma certeza: Rita estava partindo para o céu. Ela havia vivido 40 anos enclausurada, entre orações, jejuns e humilhações. Mas antes disso, foi esposa de um homem rude, mãe de 2 filhos ameaçados por um destino cruel, mulher rejeitada pela sociedade. E agora era acolhida pelos braços de Cristo como sua esposa eterna. No momento em que seu espírito deixou o corpo, os sinos do convento tocaram sozinhos, como se anjos os fizessem balançar. Uma luz sobrenatural iluminou seu quarto. E uma freira doente, irmã Catarina Mancini, tocou o corpo de Rita. E naquele instante foi curada, recuperando os movimentos do braço paralisado havia anos. Este foi apenas o primeiro dos inúmeros milagres que acompanhariam Santa Rita de Cássia após sua travessia. Milagres que continuam até hoje. Mas o mais impressionante foi aquele sinal silencioso, o perfume de rosas, um aroma que jamais cessou. Seu corpo até hoje permanece incorrupto, resistindo aos séculos e exalando esse mesmo perfume. E por isso, em todo o mundo, os fiéis levam rosas aos pés de suas imagens.
Cada rosa é um pedido, cada pétala uma lágrima, cada espinho uma dor oferecida com esperança. E todas elas chegam até Deus pelas mãos de Rita. Para Deus nada é impossível, disse o anjo a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 37. E é exatamente essa verdade que Santa Rita continua a lembrar a todos nós, geração após geração. Naquela noite em Cássia, o céu tocou a terra com o cheiro das promessas de Deus. E o mundo passou a ter, entre seus intercessores, uma mulher que conhece a dor, como nós conhecemos, mas que a transformou em bênção e o impossível em esperança viva. Agora vamos descobrir quem foi essa mulher antes de se tornar santa. Voltemos ao pequeno vilarejo onde tudo começou. Não havia livros na casa onde Rita nasceu, nem cadernos, nem mapas, nem letras, mas havia orações, havia histórias de santos contadas ao pé do fogo, olhos voltados para o céu e um crucifixo que ensinava mais que qualquer catecismo. Rita, cujo nome de batismo era Margherita Lotti, veio ao mundo por volta do ano de 1381 em Rocaporena, um vilarejo pobre e isolado nos montes da Úmbria, na Itália Central. Seus pais, Antônio Lotti e Amata Ferri, eram camponeses simples, sem instrução formal, mas com o coração firmemente enraizado na fé católica. Viviam do cultivo da terra, da partilha com os vizinhos e da confiança profunda na providência. Antônio era conhecido como um pacificador, homem de paz numa região marcada por disputas familiares e vinganças sangrentas. Ele ensinava que o perdão era mais valente que a espada. Foi nesse solo espiritual que a pequena Rita cresceu. Desde cedo, ela demonstrava uma sensibilidade incomum para as coisas de Deus. Enquanto outras crianças corriam pelos campos, ela se recolhia para rezar, falava com os santos com a simplicidade de quem conversa com amigos. Aos pés do crucifixo, derramava o coração. E ainda menina, fez um voto secreto. Queria ser esposa de Cristo, viver em um convento e oferecer sua vida em oração. Mas os sonhos da alma nem sempre encontram apoio nas tradições do tempo. Naquela época, era impensável que uma jovem camponesa, filha única, deixasse de se casar para entrar na vida religiosa. Seus pais, embora piedosos, já haviam planejado seu futuro conforme os costumes locais. Aos 14 anos, Rita foi dada em casamento a Paolo Mancini, um jovem de temperamento forte, pertencente a uma família influente de Cássia. Seu coração sonhava com o claustro. Deus, porém, a conduzia por outro caminho. E aqui está um dos maiores mistérios de sua vida. Por que Deus permite que os que mais o amam sejam levados por rotas tão dolorosas? Talvez porque seja exatamente ali, no terreno onde nossa vontade é contrariada, que Ele planta as sementes da santidade. Rita obedeceu, não com revolta, mas com fé. A menina do campo tornou-se esposa, carregando no peito os votos feitos em segredo. E mesmo sem convento, decidiu viver como uma religiosa no matrimônio, com oração, humildade e amor sacrificado. Ela ainda não sabia, mas Deus a enviava como luz para um lar em trevas, e através do silêncio, da paciência e da bondade, aquela menina instruída pelos santos transformaria o coração de um homem endurecido. Antes de receber o estigma de Cristo na carne, ela o receberia na alma, na forma de uma cruz doméstica. E ali começaria o seu verdadeiro calvário. Vamos agora acompanhar a vida da esposa traída e o milagre que brotou de sua fidelidade. O matrimônio de Rita com Paolo Mancini durou aproximadamente 18 anos. Mas se o tempo mede a duração, o céu mede a entrega. E o que ela viveu naquele lar foi uma via dolorosa de purificação e milagre. Paolo era um homem impulsivo, envolvido em disputas familiares, habituado à violência e às traições.
com fama de beberrão e de manter casos extraconjugais, trazia para dentro de casa os escândalos que deveriam ficar nas ruas. E Rita ajoelhava. Não há registros de grandes discussões, gritos ou retaliações. O que há são testemunhos de uma mulher que devolvia a ofensa com silêncio, desprezo com carinho, humilhação com oração. Ela sabia que seu marido não era apenas um homem difícil, era uma alma em risco, e como tal ela o tratava não com dureza, mas com compaixão. Quantas vezes, ao ouvir uma ofensa, deve ter fechado os olhos e repetido em silêncio: "Perdoai, Senhor, porque ele não sabe o que faz." Lucas capítulo 23, versículo 34. Quantas noites chorou sozinha, mas sem desejar vingança? Quantas vezes suplicou a Deus, não por justiça, mas por conversão? Esse tipo de amor é o mais raro e o mais poderoso. O amor que não espera retorno, que ama até sangrar, que oferece a outra face sem perder a dignidade. E foi exatamente esse amor que começou, pouco a pouco, a transformar Paolo. A mudança não foi rápida nem milagrosa à primeira vista, mas aos poucos o marido rude foi cedendo. As palavras duras deram lugar ao respeito. A distância emocional cedeu ao afeto. As noites de escândalo foram se tornando noites de paz, até que, enfim, Paolo Mancini se converteu. Tornou-se um homem mais sereno, mais justo, e embora ainda carregasse o peso de inimizades antigas, dentro de casa, ele já não era o mesmo. Rita não apenas salvou seu casamento, salvou uma alma. Mas é importante não idealizar. Isso não significa que ela foi passiva ou conivente. Sua força estava justamente na resistência silenciosa que vem da fé. Ela não fingia que tudo estava bem. Ela entregava tudo a Deus. E por isso, sua luta conjugal não foi vazia. Foi redentora. Esse testemunho ecoa no coração de muitas mulheres hoje. Mulheres que vivem ao lado de maridos distantes, infiéis, violentos ou indiferentes. A história de Rita não é um convite à submissão cega, mas um exemplo de que, mesmo nos lares quebrados, o céu pode operar curas quando alguém decide amar até o fim, com os olhos fixos em Deus. O casamento de Rita foi um campo de batalha espiritual, e sua arma foi o rosário. Dessa união nasceram 2 filhos, gêmeos, segundo algumas tradições, que mais tarde colocariam sua mãe diante do dilema mais doloroso de sua vida. Mas antes disso, por meio de Rita, Deus já começava a mostrar que o impossível pode florescer no deserto. Agora, avancemos para um dos momentos mais angustiantes de sua história, quando a mãe precisou escolher entre o amor e a eternidade. A paz que Rita conquistou dentro do lar não foi suficiente para silenciar os ecos das antigas inimizades. O sangue derramado por Paolo Mancini em rixas do passado ainda clamava por vingança, conforme o espírito da época. E essa ferida do mundo acabou por respingar mais uma vez na vida de Rita. Por volta dos anos de 1407 a 1413, Paolo foi emboscado e brutalmente assassinado. Não foi um assalto, foi uma retaliação. A lei não escrita da vendetta, a vingança familiar, culturalmente aceita, enfim, cobrou sua dívida. Rita ficou viúva de forma violenta e seus filhos, adolescentes, desejavam vingar a morte do pai. Aqui se abre o maior dilema de sua vida. Não era apenas o luto, era o medo. Medo de que aqueles filhos, por quem tanto orou, manchassem suas mãos com sangue e condenassem suas almas ao inferno. Medo de que o ciclo de ódio continuasse, agora através deles. Como impedir? Como convencer 2 jovens sedentos por justiça a escolherem o perdão? Ela tentou tudo o que podia como mãe. Mas quando viu que suas palavras e lágrimas não eram suficientes, recorreu à única força que podia atravessar o impossível. Orou, e orou como nunca antes. Com fé trêmula e coração partido,
Ela fez um pedido que apenas os santos compreendem. Senhor, antes que meus filhos se tornem assassinos, leve-os para junto de ti, se essa for a única forma de salvá-los. É impossível imaginar a dor contida nesta súplica. Ela não pediu castigo, pediu salvação e ofereceu o que tinha de mais precioso para que não se perdessem. Pouco tempo depois, ambos adoeceram subitamente. Alguns relatos sugerem peste bubônica, outros não nomeiam a causa. Mas o fato é que antes da travessia final, os dois meninos perdoaram os assassinos do pai, sob a influência da mãe. Morreram em paz, e Rita ficou sozinha. Sozinha, mas cheia de Deus, sofrida, mas inteira. A mulher que perdeu tudo encontrou o tudo. Ela não se revoltou, não se fechou, não se tornou amarga. Sua dor foi ofertada e sua oração, mesmo sendo a mais dolorosa, foi atendida como graça. Isso revela uma verdade profunda da fé. Nem sempre o milagre é a cura. Às vezes, o milagre é a salvação da alma, ainda que envolta em lágrimas. Talvez você conheça uma mãe que vive esse dilema, entre proteger e soltar, entre temer e confiar. Talvez você mesma seja essa mãe. Que Santa Rita rogue por você hoje. Que a coragem que ela teve para colocar seus filhos nas mãos de Deus, mesmo sem entender, inspire você a fazer o mesmo. Ela não salvou apenas 2 filhos da perdição, salvou gerações inteiras ao mostrar que o perdão tem mais poder do que qualquer vingança. E assim, sem marido e sem filhos, mas com o coração inteiramente entregue, ela enfim se voltou ao chamado que carregava desde a infância: servir a Deus com exclusividade. Mas até esse caminho sagrado seria novamente marcado por portas fechadas. Agora, vamos acompanhar o próximo milagre, o momento em que o céu decidiu abrir as portas que os homens insistiam em manter trancadas. A vida havia tirado de Rita o esposo e os filhos, mas não lhe tirou o desejo antigo, plantado ainda na infância: viver para Deus, consagrar-se inteiramente a Ele. Era como se, após todos os espinhos, o Senhor dissesse: agora, enfim, és toda minha. Aos 36 anos de idade, por volta do ano de 1417, Rita se apresentou ao convento agostiniano de Santa Maria Madalena, na cidade de Cássia, pedindo ingresso na vida religiosa. Mas o mundo, mais uma vez, a rejeitou. A regra era clara: só se admitiam jovens virgens, solteiras, sem vínculos matrimoniais. Rita era viúva. E mais que isso, viúva de um homem envolvido em rixas violentas que manchavam o nome da comunidade local. As portas do convento se fecharam diante dela, mas não o coração de Deus. Rita não revidou, não implorou, não pressionou. Ela orou. Voltou a fazer o que sempre fez: ajoelhar-se. Por meses, talvez anos, permaneceu em súplica, pedindo a Deus apenas uma coisa: que a deixasse servi-lo, mesmo que tivesse que ser por um milagre. E o milagre veio. Em uma noite de silêncio profundo, enquanto rezava sozinha, Rita ouviu seu nome ser chamado. Abriu os olhos, e diante dela estavam 3 santos: Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino e São João Batista. Com ternura e autoridade disseram-lhe: segue-nos. Conduzida por eles, Rita foi levada misticamente até o interior do mosteiro. Passou por portas fechadas, atravessou muros altos e apareceu inexplicavelmente dentro do convento. Quando as irmãs a encontraram, ficaram atônitas. Nenhuma entrada havia sido aberta, nenhuma tranca violada. Era como se os céus tivessem feito o impossível, e fizeram. Diante do acontecimento, as religiosas reconheceram que se tratava de um sinal divino. Rita havia sido aceita não por normas humanas, mas pela vontade de Deus. E então foi acolhida, recebeu o hábito agostiniano e professou seus votos, tornando-se freira para sempre. Ali, entre aquelas paredes sagradas, ela viveria pelos 40 anos seguintes.
Mas sua vida de convento não seria um descanso após a tempestade. Seria um novo campo de batalha espiritual, agora mais profundo, mais íntimo, mais unido à cruz de Cristo. O que essa história nos ensina? Que quando o mundo fecha todas as portas, Deus é capaz de abrir caminhos que ninguém imagina. Que mesmo as instituições religiosas, por mais justas que sejam, não estão acima da vontade do Altíssimo. E que a perseverança humilde, unida à oração fiel, move as mãos de Deus. Rita foi rejeitada por ser viúva, mas foi escolhida pelo céu para ser esposa do próprio Cristo. Isso é o que acontece com quem entrega tudo e espera com fé. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo. Um chamado, uma resposta, uma chance. Que esta parte da vida de Santa Rita reavive sua confiança. O céu não esquece aqueles que rezam de joelhos, mesmo quando todos já desistiram. Agora, prepare-se para contemplar um dos sinais mais comoventes de sua união com o Cristo sofredor. A ferida que jamais cicatrizou, recebida em um momento de profunda intimidade com o crucificado. No silêncio do claustro, onde cada gesto simples se torna oração, Santa Rita encontrou sua plenitude. Servia as irmãs doentes, lavava os pés das mais idosas, jejuava com frequência e se recolhia por longas horas diante do crucifixo. Era ali, diante da imagem do Cristo pendente na cruz, que sua alma se elevava. Certo dia, durante uma dessas meditações, ela ousou pedir o impensável. Com os olhos fixos nas chagas do Senhor, disse com voz trêmula e coração ardente: Meu Jesus, permite-me participar da vossa dor, que eu sofra convosco, que uma gota da vossa paixão se una à minha carne. Um pedido que não era figurado, era real e foi atendido. Naquela noite, diante do crucifixo, um dos espinhos da coroa de Cristo desprendeu-se milagrosamente e cravou-se na testa de Rita. Uma ferida profunda abriu-se em sua fronte, no exato ponto onde o espinho a tocara. E aquela chaga nunca mais se fechou. Durante os 14 ou 15 anos seguintes, até o fim de sua vida, a ferida permaneceu aberta. Era visível, supurava, emitia um odor desagradável. E por isso, com humildade, Rita se recolheu ainda mais, afastando-se da convivência comum para poupar as outras irmãs. Mas jamais se queixou. Pelo contrário, considerava aquela dor um presente do céu, um beijo da cruz, uma resposta ao seu pedido audacioso de amor. Quantas vezes, diante de nossos sofrimentos, perguntamos: por que, Senhor? E Rita nos responde com sua vida: porque é assim que se ama de verdade. Ela compreendeu algo que poucos ousam viver, que o sofrimento, quando unido à cruz de Cristo, se torna redentor. Não que o sofrimento em si seja bom, mas quando é ofertado por amor, ele floresce em salvação. Curiosamente, no ano santo de 1450, convocado pelo Papa Nicolau V, Rita desejou peregrinar até Roma. Mas devido ao odor de sua ferida, não seria possível. Foi então que aconteceu algo extraordinário. A chaga se fechou temporariamente, permitindo que ela viajasse e participasse das celebrações jubilares. Assim que retornou ao convento, a ferida reabriu, como se dissesse: minha missão pública terminou. Agora volto ao escondimento da cruz. A ferida de Rita não era apenas física, era símbolo, um selo visível da união de sua alma com o Cordeiro imolado. Um lembrete para todos nós de que, como diz São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18, tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Sim, a glória reservada para quem ama até o fim. E a ferida de Santa Rita é como um portal entre a dor e a ressurreição. Ela nos mostra que o amor verdadeiro não teme o sacrifício, que a alma ferida por Deus jamais se perde. Prepare-se agora para contemplar um milagre de obediência que floresceu do impossível. Um galho seco que, regado pela fidelidade, tornou-se videira viva.
No coração do mosteiro de Cássia, onde as palavras são poucas e os gestos falam alto, Rita era conhecida por uma virtude que poucos conseguem viver em sua plenitude: a obediência. Obedecer quando se entende é fácil. Obedecer quando tudo parece absurdo é dom dos santos. Certa vez, talvez desconfiando da profundidade de sua vocação ou querendo prová-la, a superiora do convento impôs-lhe uma tarefa sem sentido aparente: cuidar de um galho seco, completamente estéril, fincado no chão do jardim. Todos sabiam que não passava de um pedaço de madeira morta. Não havia folhas, não havia vida, não havia nada que justificasse qualquer esperança. Mas Rita não questionou. Pegou o regador e dia após dia, em silêncio, regava aquele tronco seco como se fosse uma videira promissora. Passaram-se semanas, meses, um ano inteiro, e ela seguia fiel. Não discutia, não explicava, apenas regava. Até que um dia, diante do olhar atônito das irmãs, o galho brotou. Dele surgiram folhas verdes, depois flores e, por fim, cachos de uvas. Uma videira viva, cheia de vigor, nascida de um pedaço de madeira que todos julgavam morto. Esse milagre simples, mas poderoso, tornou-se símbolo não apenas da fidelidade de Rita, mas da fecundidade da obediência. Porque quem obedece por amor, ainda que sem compreender, colabora com a ação invisível de Deus. A videira floresceu porque Deus quis, mas também porque uma mulher persistiu. Até hoje, essa videira milagrosa pode ser vista no claustro de Cássia. E todos os anos ela dá frutos. Frutos que não se explicam pela lógica da botânica, mas pelo mistério da fé. Quantas vezes você já se sentiu como esse galho seco, sem forças, sem frutos, sem esperança? Quantas vezes uma tarefa imposta pela vida pareceu absurda, sem sentido, sem propósito? O testemunho de Rita nos ensina que o impossível não acontece com pressa, mas acontece com perseverança. Como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 36, é de perseverança que tendes necessidade, para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis o que vos foi prometido. Ela não regava madeira, ela regava uma promessa. E essa fé silenciosa moveu o céu. A obediência de Santa Rita não era cega, era confiante. Confiava que, mesmo sem entender, cada gota derramada em fidelidade floresceria no tempo de Deus. Agora, seguimos para o gesto mais poético de sua vida. Um pedido feito nos últimos dias, quando seu corpo já mal se movia. E mesmo assim, Deus respondeu com uma flor. O inverno havia chegado à Úmbria. A neve cobria os telhados de Rocaporena e silenciava os campos. No convento de Cássia, Rita já se encontrava acamada. O corpo, frágil e consumido, parecia não ter mais forças. Mas os olhos, aqueles olhos que tantas vezes contemplaram o crucifixo com lágrimas, ainda brilhavam com a luz de quem está prestes a atravessar o limiar do tempo para o eterno. Foi então que recebeu a visita de uma parente, uma prima de sua terra natal. Com delicadeza, a mulher perguntou: Rita, deseja algo? Algo que eu possa trazer de sua casa para lhe consolar? A santa sorriu e com voz baixa respondeu: Sim, desejo uma rosa do jardim da minha infância. Era janeiro, o solo estava duro, as árvores nuas, as flores adormecidas sob o frio cortante. Era impossível, mas a parente, movida pelo amor, retornou a Rocaporena. E ali, entre a neve e os galhos secos, encontrou uma única rosa vermelha. Viva, aberta, cheia de perfume. Ao lado dela, um figo maduro, outro fruto fora de tempo. Ambos foram colhidos e levados até Rita, que os recebeu com lágrimas nos olhos. Não de espanto, mas de gratidão. Ela sabia, era a resposta de Deus à sua fidelidade. Era o sinal de que o céu via, cuidava, amava. Essa rosa, nascida em pleno inverno, tornou-se símbolo de sua vida.
porque Santa Rita floresceu exatamente onde a esperança parecia impossível. Entre a violência do marido, entre a dor dos filhos, entre as portas fechadas, entre as feridas abertas, ela foi rosa entre espinhos. Desde então, as rosas acompanharam sua memória. Seu corpo exalava perfume de rosas após sua travessia final. Milagres se manifestaram através de rosas. Fiéis em todo o mundo levam rosas aos seus pés e pedem graças. A rosa de Santa Rita é a flor do impossível. É o símbolo da fé que espera mesmo quando o mundo diz não. É o gesto de um Deus que, por amor, faz brotar vida onde só havia morte. E talvez seja isso que você precisa hoje: uma rosa, um sinal. Um gesto de Deus dizendo que Ele está vendo o seu inverno e que há uma flor nascendo, mesmo que você ainda não a veja. Lembre-se das palavras do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 1. O deserto e a terra árida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Sim, há flores reservadas para o seu inverno. E Santa Rita, com sua rosa vermelha, veio hoje lhe lembrar disso. Agora, prepare-se para descobrir por que ela é chamada de a Santa das Causas Impossíveis. Vamos contemplar os milagres que marcaram sua vida e sua intercessão. E como você pode se unir a tantos que, por meio dela, encontraram esperança onde só havia desespero. Se há algo que une os devotos de Santa Rita pelo mundo, é uma frase dita com fervor em muitos idiomas: Santa das causas impossíveis, rogai por nós. Mas como essa mulher simples, escondida, desconhecida em vida, fora dos muros do convento, tornou-se símbolo universal de esperança para os desesperados? A resposta está nos milagres, muitos, de toda ordem. E em todos eles, uma marca: acontecerem quando tudo parecia perdido. Durante sua vida ainda no claustro, Rita já era procurada pelas irmãs para rezar por curas, reconciliações e proteção contra pestes. Ela cuidava das doentes sem medo, até mesmo das acometidas por doenças contagiosas como a lepra, e nunca foi contaminada. Seu toque era como um bálsamo, sua presença um consolo, e seu olhar uma oração viva. Após sua morte, os sinais se multiplicaram. 3 dias depois de sua travessia final, um notável da cidade de Cássia, Domenico Angeli, registrou por escrito nada menos que 11 milagres atribuídos à sua intercessão. Eram curas súbitas, libertações, visões celestes, graças extraordinárias que provocaram a imediata veneração local. O corpo de Rita, exposto à visitação, não se corrompeu com o tempo, permaneceu incorrupto, exalando um perfume constante de rosas. O odor de santidade, como descrevem os textos hagiográficos. Entre os casos mais comoventes está o da menina Elizabeth Bergamini, que no século XIX ficou praticamente cega após contrair varíola. Seus pais, em desespero, levaram-na ao túmulo de Santa Rita e vestiram-na com uma pequena roupinha em sua honra. Após meses de oração, a menina recuperou completamente a visão. Outro milagre célebre envolveu Cosimo Pellegrini, um idoso à beira da morte, que após uma visão da santa junto ao leito, levantou-se curado e viveu com vigor por muitos anos. Hoje, milhares de testemunhos continuam a ser enviados ao santuário em Cássia. Gente simples, mães, pais, esposas, filhos, todos relatando que, por meio da intercessão de Rita, receberam o impossível: a cura de um câncer, a reconciliação de um casamento destruído, a conversão de um filho envolvido nas trevas, a libertação de uma dor sem nome. Por isso, ela é invocada não apenas como padroeira das causas impossíveis, mas também das esposas humilhadas, das mães aflitas, dos doentes incuráveis, dos casamentos em crise, das famílias em conflito, dos pobres de esperança. Neste momento, eu lhe convido a fazer um gesto de fé.
Escreva nos comentários o nome de um ente querido que se afastou da fé. Ou descreva uma causa que, aos olhos humanos, parece sem solução. Coloque ali como quem deposita uma rosa aos pés da santa, porque Santa Rita ainda hoje intercede, ainda hoje floresce milagres. E lembre-se da promessa de Jesus em Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Milagres não são para os merecedores, são para os que creem. Agora, vamos encerrar essa caminhada espiritual com um olhar para o legado que Santa Rita deixou ao mundo, não apenas como santa dos milagres, mas como mulher de coragem, esposa de cruz, mãe de entrega e flor eterna da Igreja. Há uma razão profunda para que Santa Rita de Cássia seja uma das santas mais amadas do mundo. E essa razão não está apenas nos milagres que ela operou, mas na vida que ela viveu. Porque Rita não foi santa por ter vivido em um convento. Foi santa por ter vivido com fidelidade onde muitos teriam desistido. Ela é esperança para as mulheres feridas porque conheceu a dor de ser esquecida dentro do próprio casamento. Porque foi traída, humilhada, ignorada e mesmo assim permaneceu fiel ao amor. Ela amou um marido difícil sem perder sua dignidade, rezou por ele sem esperar reconhecimento e viu a conversão brotar como flor rara no terreno da oração silenciosa. Ela é consolo para as mães aflitas, porque entregou os filhos nas mãos de Deus, quando o perigo era maior do que sua proteção. Orou por eles com a coragem de quem ama mais a eternidade do que o orgulho, e os viu morrer em paz, perdoados e libertos do ciclo de vingança. Ela é refúgio para as viúvas e mulheres solitárias, porque transformou sua solidão em oferta. Buscou o convento não para fugir da dor, mas para viver em união com aquele que também sofreu por amor. E mesmo ali foi colocada à prova, rejeitada, provada, isolada, mas nunca deixou de confiar. Ela é modelo para todas as que foram recusadas, desacreditadas, desvalorizadas, porque mesmo quando todas as portas se fecharam, ela permaneceu de pé diante de Deus, e Ele a elevou. Santa Rita floresceu onde não havia esperança, carregou um espinho na testa por anos e nunca reclamou. Regou um galho seco por obediência e viu um milagre. Pediu uma rosa no inverno e recebeu a flor impossível. Ela é esperança para todas as que esperam. Esperam por conversões, por respostas, por reconciliações, por um recomeço, para aquelas que rezam sozinhas na cozinha ou em silêncio no quarto, sem que ninguém veja. Ela é espelho e intercessora. Santa Rita nos mostra que a santidade não está nos grandes feitos, mas nas pequenas fidelidades. Está em amar quando dói, em perdoar quando fere, em esperar quando tudo diz que é tarde demais. Sua vida é um evangelho vivido, um testemunho do que São Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ela não é apenas padroeira das causas impossíveis, é padroeira dos corações quebrados, dos que foram esquecidos, mas não se esqueceram de amar. Se você conhece uma mulher ferida, marque o nome dela em oração. Se você é essa mulher, saiba que Santa Rita entende sua dor. E que Deus, que viu cada lágrima derramada em segredo, há de fazer brotar uma rosa no seu inverno também. No fim de tudo, o que mais toca em Santa Rita não são apenas os milagres. Por mais impressionantes que sejam, o que mais comove é a forma como ela transformou cada dor em altar, cada humilhação em oração, cada espinho em flor. Santa Rita foi mulher como tantas, sofreu como tantas, foi esquecida, traída, ferida. Mas ela escolheu não devolver ao mundo o que recebeu de ruim. Escolheu devolver amor, escolheu responder com fé, escolheu transformar suas cruzes em pontes para o céu. E essa escolha fez dela um milagre vivo,
uma luz entre as trevas, uma resposta de Deus para as causas que os homens já consideravam perdidas. Sua vida ensina que não há situação irrecuperável para quem entrega tudo a Deus, que não existe coração tão ferido que não possa ser restaurado, que a última palavra não pertence ao sofrimento, mas à ressurreição. Se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Talvez esta história tenha sido resposta àquela oração silenciosa que você fez ontem. Talvez tenha sido o consolo que você esperava há anos. Ou talvez tenha sido o empurrão que faltava para você voltar a confiar, mesmo entre lágrimas. Santa Rita intercede pelos impossíveis, porque viveu o impossível. Por isso, peçamos agora com fé e humildade. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia, exemplo de esposa paciente, mãe amorosa e alma fiel, olha por nós. Apresenta ao Senhor as dores que trazemos no coração, as causas que julgamos perdidas, os nomes que amamos e tememos ver longe de Deus. Ensina-nos a amar como tu amaste, a sofrer com esperança, a perdoar com coragem. E quando o mundo disser que já não há saída, lembra-nos que para Deus nada é impossível. Amém. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que esteja vivendo um tempo difícil. Uma esposa que sofre, uma mãe que chora, um coração cansado. Seja instrumento de Deus na vida de outra pessoa, como Santa Rita foi. Inscreva-se para receber mais histórias que confortam, ensinam e curam. Deixe seu pedido de oração nos comentários. E se desejar, escreva ali o nome de uma pessoa querida que precisa reencontrar a fé. Aqui, juntos, formamos uma corrente de intercessão. Porque onde há oração, há milagre. Onde há fé, há caminho. E onde há Santa Rita, há rosas, mesmo em pleno inverno.